Boa noite a todos vocês, que Deus esteja com cada um, trazendo a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e também as suas promessas. Hoje é domingo, é o penúltimo domingo de maio. Tivemos pela manhã na casa de Deus e fomos alimentados, abençoados pela palavra de Deus, através da ministração do bispo Tito Oscar. E estamos aqui de volta, fortalecidos, encorajados, animados, para compartilhar as verdades de Deus com você. Lembrando que no próximo domingo, no dia 30, que é o último domingo de maio, às 10 horas da manhã, teremos a presença do bispo Miguel em culto, que estará aqui ministrando a palavra de Deus, juntamente com a sua esposa, Kátia. E antes de nós lermos o texto sagrado, eu quero lembrar a todos vocês o que está lá no Salmo 101, versículo 6, né? O salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, que você possa manter este fruto, este espírito, este coração de fidelidade, não só nos compromissos financeiros com respeito aos dízimos e às ofertas, mas também a sua fidelidade com a palavra de Deus, com as orações e com a comunhão. Amém? Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos e da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2, versículo 36 e 37, diz assim: portanto, Pedro está trazendo aqui uma retrospectiva do povo de Israel, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está pregando a uma multidão de cerca de 3.000 pessoas. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Até aqui. Senhor Deus e Pai, abençoa esta palavra, essa reflexão, e acreditamos, Pai, que mais uma vez esta palavra vem com uma orientação e direção dos céus, para que possamos relembrar e também trazer à memória as verdades a respeito da vida espiritual. Dá-nos da tua graça, a inspiração necessária e a tua unção, em nome de Jesus. O tema para esta noite é: o que faremos? O que faremos? Não no contexto de Josafá e o povo de Judá, que foram ameaçados por um exército enorme, composto por 3 nações, 3 povos. Quando ele ora a Deus: Senhor, não temos força nem condições de lutar contra este grande exército que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não neste contexto. O que faremos? Pedro está pregando, mostrando ao povo de Israel, depois que aconteceu o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam lá em Jerusalém, e foram cheios do Espírito de Deus.
E aquele momento, aquele acontecimento, trouxe uma perplexidade a todos que estavam ali. Inclusive, alguns achavam que a igreja, que as pessoas estavam embriagadas. Então, Pedro entra no cenário e começa a explicar o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Lembrando que o profeta Joel havia dito que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, sobre todas as nações. Então ele faz menção do descendente de Davi que viria para trazer esperança, no caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Faz menção do que aconteceu com Jesus, o seu nascimento, a sua vida, os seus milagres, a sua morte, ressurreição e ascensão. Então, diante destas verdades trazidas nesta palavra, neste sermão do apóstolo Pedro, quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Aí Pedro responde no versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão, para a remissão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. O que faremos? Eu pedi a Deus que esta mensagem alcançasse o coração daqueles que não conhecem a Deus, a sua graça, ao Senhor Jesus Cristo, ao seu amor, à sua misericórdia, mas também pedi a Deus que Deus nos desse condições de relembrarmos o que já aconteceu conosco, quando cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a fé. Pedro diz aqui a toda aquela multidão: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quero lembrar a importância de nos arrependermos. No passado, disse o apóstolo Paulo, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus ainda continue fazendo este apelo, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, das suas transgressões, dos seus maus caminhos. Me lembrei daquela parábola dos dois filhos, mencionado apenas por Mateus. Jesus, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele, porém, disse: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Aquele que tinha dito que não ia, mas se arrependeu e foi. Jesus lhe disse: digo-vos a verdade, os funcionários públicos, os servidores públicos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os servidores públicos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Então o desejo de Deus é que todos os homens tomem conhecimento da verdade, se arrependam e venham crer a saber no seu nome. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do batismo. João veio no cenário, entrou no cenário como protagonista de um batismo de arrependimento. E aconteceu um episódio interessante. Jesus estava fazendo muitos milagres, falava com autoridade. As pessoas ficaram perplexas, surpresas com os ensinos de Jesus, com os sinais sobrenaturais que aconteciam mediante a exposição, a pregação, o ensino da sua palavra. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os líderes religiosos perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Responda-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta de Deus. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Logo em seguida a isso, quando Jesus se batiza, e ele começa a pregar o reino de Deus, e você encontra isso lá em Marcos, no capítulo 1, verso 15, né? Dizendo que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então Jesus ordena: arrependam-se, arrependam-se, e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho, creiam nas boas notícias. Desde o início da igreja primitiva, o arrependimento, o batismo, tem sido parte integrante na vida daqueles que se arrependem, demonstram fé e obediência à ordenança de Jesus Cristo. Jesus Cristo, queridos, determinou que todos aqueles que desejassem seguir os seus passos deveriam se arrepender e passar pela experiência do batismo. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, falando aquelas pessoas que se arrependeram, que creram no Senhor Jesus, que decidiram obedecer a palavra de Deus, passando pela experiência do batismo. Que diremos então? Isso é para mim e para você. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele pergunta. O apóstolo Paulo, ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desta forma fomos unidos a ele à semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, aleluia. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, o que faremos depois do arrependimento, de obedecermos, de passarmos pela experiência do batismo, de nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E ele diz mais: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois, eu gosto disso, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aleluia. Eu quero rapidamente falar aqui, citando aqui 3 situações, 3 exemplos de pessoas que se batizaram, se arrependeram, decidiram seguir os passos de Jesus em obediência. E está no texto que nós lemos aí, que nós, no capítulo 2, mas não no versículo que nós ainda não lemos, que é o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que se arrependeram, que obedeceram à ordem de Jesus, que passaram pela experiência do batismo para viver em novidade de vida. Saulo de Tarso. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco, por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Versículo 18 de Atos, capítulo 9, levantando-se, foi batizado. O eunuco, um anjo do Senhor disse a Filipe, que era um dos diáconos, que se tornou um evangelista, lá em Samaria: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. O Espírito Santo falou com Filipe. Este levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, um homem etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace,
rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco, o homem, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado, na carruagem. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, livro do profeta Isaías, e como o cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Olha que maravilhoso. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que expressão linda, querido. Que declaração maravilhosa. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, porque é isso que o Evangelho faz na nossa vida, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Aleluia. O que faremos, queridos? O que faremos? Arrependimento, obediência. Se você já se batizou, relembre e rememorize o dia do seu batismo, porque ele é importante para a nossa vida. Eu quero, nesta pequena reflexão, deixar aqui 5 verdades a respeito de arrependimento, obediência e batismo, para que a gente possa, pelo menos, lembrar ou tomar conhecimento daquilo que nós já ouvimos e também daqueles que nunca ouviram. Primeiro lugar, o batismo, ele está ligado ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo e à obediência. Eu sempre escuto pessoas dizer assim: mas eu não preciso me batizar. Ou fico indeciso. Queridos, se Jesus disse que nós temos que passar pelas águas do batismo, nós temos que obedecer e passar por essa experiência. Segundo lugar, o batismo é o primeiro degrau, de uma jornada, de uma caminhada com Cristo Jesus, as suas bênçãos e as suas promessas. Tem pessoas que acham que se arrependerem, obedecerem a palavra e se batizarem, tudo vai mudar
da noite para o dia, da água para o vinho. Não, não é bem assim. Há lutas, há dificuldades, há problemas. Há uma exigência de temor, de perseverança, de constância. Então, o batismo é o primeiro degrau de uma jornada, de uma caminhada com Cristo, as suas bênçãos e suas promessas. Em terceiro lugar, queridos, o batismo, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 6, deve ser sempre lembrado, para que não sejamos mais dominados pelo pecado. Diga amém. Em quarto lugar, o batismo deve nos revestir de poder, ou nos reveste de poder para enfrentarmos a força do pecado, as suas tentações. Nos capacita a enfrentar a oposição do mundo e nos dá a autoridade para vencermos todas as forças do mal, os principados, as potestades e os dominadores deste mundo de trevas. O batismo, em quinto lugar, deve ser a maior prova, a maior evidência, eu diria o maior sinal de que rompemos a nossa ligação com o pecado, com a velha vida e as suas práticas, que rompemos, vamos dizer assim, o nosso cordão umbilical com o mundo, as trevas, para a salvação e uma nova vida que nos aguarda. Amém. Eu quero, nesta pequena reflexão, dizer uma verdade, mais uma verdade para você, para a gente terminar e orar. O batismo não é tudo, não é tudo. Mas ele representa uma capacitação e uma força contra as inclinações da carne, que podem afetar significativamente a vida espiritual. O que faremos? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. É o que Paulo diz. Olha, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Visto que vocês se desfizeram-se do velho homem e se revestiram do novo. O batismo, querido, não é tudo, como eu acabei de afirmar, mas ele representa uma capacitação e uma força contra as inclinações da carne, que podem afetar significativamente a vida espiritual. Eu quero orar com você e por você neste momento. O que faremos? Há uma declaração de Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. Há uma linha que apoia e concorda essa declaração de Martinho Lutero, e há uma linha que se posiciona contra o que ele disse.
Mas eu vou deixar esta frase aqui para que você possa orar, para que você possa ler a Bíblia e pedir a Deus uma orientação a respeito do que ele disse. Ele disse que um cristão, uma pessoa que entregou a sua vida a Deus, será sempre um pecador, será sempre um arrependido, e será sempre um candidato para a salvação eterna, no glorioso reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o que me levou, Senhor, a trazer esta palavra foi uma fotografia que eu vi esta semana num dos batismos que fizemos lá na igreja no Paraíso. Um dos nossos jovens. E vendo aquela foto, Pai, eu me lembrei do que a tua palavra diz sobre a respeito de arrependimento, obediência, batismo, novidade de vida, nova criatura, novo homem. E é por isso, Pai, que eu trouxe essa reflexão para que todos que nos acompanham nesse momento sejam alcançados e abençoados por esta palavra. O Senhor continua, Senhor, notificando todos os homens, como na época do apóstolo Paulo, em todos os lugares, para que se arrependam, cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Que esta palavra, Senhor, possa abençoar todos aqueles que nos acompanham neste momento. E que possamos, Senhor, como o profeta Jeremias, trazer à memória aquele que pode nos dar esperança. O grande amor de Deus, as suas grandes misericórdias, são a causa de nós não sermos destruídos ou consumidos por seu grande amor e a sua grande misericórdia não tem fim, são eternas. Grande é a sua fidelidade, Pai. Te louvamos, Senhor, por esta palavra e por tudo aquilo que teu Espírito Santo nos indicou para esta noite, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa noite, uma boa semana. Quarta-feira, mensagem do Bispo Tito, a última da série Bem-aventurados, né? Bem-aventurados, bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados, felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, da justiça, porque deles é o reino de Deus. Uma boa semana para você, uma boa noite. Fique em paz e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém e amém.